A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. É sempre uma alegria estarmos juntos mais uma vez, encerrando esta semana abençoada de meditações na palavra do Senhor. O Espírito Santo tem nos ensinado grandes verdades sobre o corpo como templo do Espírito de Deus. E hoje vamos refletir sobre um tema sagrado: o uso santo do corpo na vida conjugal. Vamos começar este momento falando com o Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, te damos graças por mais um dia em Tua presença. Amado Espírito Santo, fala conosco por meio da Tua palavra, santifica-nos, Senhor, e ensina-nos a viver de forma pura e agradável diante de Ti, inclusive na vida conjugal. Abençoa, Papai querido, cada casamento, restaura o amor e fortalece a união dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 ao 5, e diz assim o texto sagrado: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Glórias a Deus! Aleluias por estas palavras! Que palavras que, aliás, é muito sábia e equilibrada do apóstolo Paulo, não é verdade, meus irmãos? Aqui ele está ensinando aos cristãos de Corinto, uma cidade marcada pela imoralidade, sobre a importância da santidade dentro do casamento. Ele mostra que o corpo, mesmo na relação conjugal, deve ser usado com respeito, amor e pureza, conforme a vontade de Deus. Paulo, ele começa dizendo: por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, o relacionamento íntimo foi criado por Deus para existir dentro do casamento, entre um homem e uma mulher, unidos em aliança diante do Senhor. No mundo atual, onde há tantas banalizações do corpo e da sensualidade, esta palavra é um alicerce espiritual. O corpo do crente pertence a Deus e, por isso, deve ser usado de forma santa, mesmo dentro da intimidade conjugal. O casamento, meus irmãos, é uma instituição divina. Foi Deus quem disse em Gênesis capítulo 2, versículo 24: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa união não é apenas física, ela é espiritual. O corpo, a alma e o espírito do casal se unem sobre a bênção de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo ensina que o marido e a esposa pertencem um ao outro e que essa entrega deve ser baseada em amor,
respeito e compromisso mútuo. A expressão pagar a devida benevolência significa oferecer cuidado, carinho, atenção e intimidade dentro do casamento. O corpo não é um instrumento de egoísmo, mas de doação. Quando o marido e a esposa se respeitam e se amam, o próprio Espírito Santo se alegra, porque o amor conjugal reflete o amor de Cristo pela Igreja. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 até o 28, nós podemos ler: Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Aleluias, meus irmãos! Veja como a palavra de Deus relaciona o corpo físico com o amor espiritual. Quando o amor de Cristo está no lar, o corpo é santificado, a convivência é saudável e a vida conjugal se torna uma bênção. Porém, quando o pecado entra, o corpo é usado de forma errada e destrói o que Deus criou para ser sagrado. Por isso Paulo diz: não vos defraudeis um ao outro. Em outras palavras, não neguem um ao outro o afeto, a atenção e a comunhão física dentro do casamento, a menos que seja por um tempo de consagração e oração. O inimigo tenta atacar os casamentos de todas as formas que os irmãos conseguem imaginar. É uma das principais e podemos dizer, através da desunião e da frieza conjugal. Quando o casal perde a comunhão, o inimigo ele encontra brechas, mas quando o Espírito Santo governa o relacionamento, o amor ele é renovado, o respeito cresce, o corpo é usado para edificar e não para ferir. Paulo alerta: depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente. Isso mostra que o casamento ele precisa de cuidado, diálogo, equilíbrio. Deus não quer um lar frio, distante e sem afeto, mas um lar cheio de amor, cumplicidade e presença do Senhor, presença do Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, o corpo é santo mesmo dentro do casamento, porque pertence a Deus. Por isso, o casal deve se tratar com respeito, com ternura, com fidelidade. O corpo não é instrumento de prazer egoísta, mas de amor sacrificial. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 4 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Santificação e honra, duas palavras que devem guiar a vida conjugal cristã. O Espírito Santo habita no lar onde há santidade e onde há respeito. Ele se alegra quando o marido e a esposa vivem em comunhão e cumprem o propósito divino com amor e também com pureza. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor quer abençoar os casamentos do seu povo, quer restaurar a unidade, reacender o amor e fortalecer a aliança.
Talvez você esteja enfrentando dificuldades no relacionamento, mas o Espírito Santo está te dizendo hoje: eu ainda posso renovar o que parece enfraquecido. Aleluias, glórias a Deus por isso, meus irmãos. O corpo, quando entregue a Deus, se torna instrumento de bênçãos no lar. Um casamento cheio da presença do Espírito Santo é testemunho vivo do amor de Cristo. Vamos refletir. Eu tenho tratado o meu cônjuge com amor e com respeito, reconhecendo que o corpo é templo de Deus? Eu tenho permitido que o Espírito Santo reine na intimidade e nas decisões do meu casamento? Tenho cuidado da aliança que fiz diante do Senhor, com fidelidade e santidade? O Espírito Santo quer habitar em cada parte da nossa vida, inclusive no lar. Quando ele reina, o corpo, a mente, o coração são santificados e o casamento se torna uma expressão viva da glória de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome de Jesus Cristo te agradecemos por tua palavra. Espírito Santo, abençoa os casamentos, renova o amor e restaura a comunhão. Ajuda-nos a viver em pureza, fidelidade e santidade. Que nossos corpos sejam instrumentos do teu amor e que o lar de cada servo teu seja cheio da tua presença. Repreende o inimigo e estabelece a paz, o respeito e a harmonia em cada família. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, que presença maravilhosa do Espírito Santo nós sentimos quando meditamos nesses devocionais todos os dias pela manhã. Que esta palavra, meus irmãos, renove a sua fé e o seu compromisso diante de Deus. O corpo, ele é templo do Espírito Santo e o casamento é uma aliança sagrada. Viva com amor, santidade e graça. Eu me despeço com alegria e te convido a estar comigo amanhã, no devocional de domingo, onde meditaremos no texto áureo da lição de número 4. O corpo é templo do Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Fiquem todos na maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor assim me permitir.